Boa tarde. Nós vamos fazer hoje uma apresentação sobre o óxido nitroso. Só para a gente relembrar, vamos voltar um pouquinho sobre o que nós já falamos. Nós falamos no primeiro momento sobre o ozônio. O ozônio é um gás importante porque ele filtra as radiações ultravioletas do tipo B que o Sol emite e manda para a Terra. Ele não é relevante para o efeito estufa. Depois nós falamos sobre o ciclo natural do carbono e falamos sobre a queima de combustíveis fósseis, os derivados de petróleo e o carvão mineral. Essas duas apresentações, elas são importantes porque é desses dois produtos, digamos assim, que é gerado a maior parte do gás carbônico que a gente tem na estratosfera, que é onde fica a camada, ou as camadas de gases do efeito estufa. Depois do gás carbônico, o segundo gás mais importante é o metano. O metano ele tem uma característica que ele é muito produzido, ou é muito produzido mesmo, por fontes naturais. Ele é produzido em pântanos, como o nosso querido Pantanal, ele é produzido em florestas alagáveis, como a Amazônia, ele é produzido em regiões, em represas hidroelétricas, e isso sozinho já é um tamanho enorme. E ainda na parte que o homem diretamente interfere, o metano é produzido em duas atividades agropecuárias principais. Na plantação de arroz irrigado por inundação, que nós já falamos disso, mas hoje no mundo a maior parte da produção de arroz é por inundação. Aqui no Brasil, 90% é produzido no sul do país com irrigação por inundação. E ele é gerado também, o metano é muito produzido pelos ruminantes. E entre os ruminantes, o que é mais importante, obviamente, são os bovinos, que no mundo representam cerca de 1 bilhão de bovinos e que no Brasil nós temos um pouco mais de 200 milhões de cabeça de gado. Muito bem. Voltando um pouquinho, o gás carbônico ele é o gás mais importante do efeito estufa pelo volume. O metano é o segundo gás mais importante. E o terceiro é o óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás simples formado pela combinação de dois elementos, nitrogênio e oxigênio. Dois átomos de nitrogênio se juntam com o oxigênio e formam N2O, que é o óxido nitroso. Ele, apesar de ter em pouca quantidade na atmosfera, ele tem um poder de reter calor muito superior ao gás carbônico. O gás carbônico é considerado um tipo de uma unidade. Então, digamos assim, 1 tonelada de gás carbônico retém X de calor. 1 tonelada de metano, é a mesma 1 tonelada, retém 25 vezes o que retém a tonelada de carbono. E 1 tonelada de óxido nitroso retém alguma coisa como 300 vezes mais do que o gás carbônico. Então, você veja, mesmo que o óxido nitroso seja pouco, como ele é potente, 300 vezes mais potente que o gás carbônico, ele é um elemento importante nos gases do efeito estufa. Mais tarde nós vamos explorar melhor esse assunto, porque ele é um pouco... Para mim é muito difícil de compreender isso, mas eu desisti de compreender. Eu aceito porque os cientistas dizem que é verdade e eu aceito. Não consigo entender como que um gás pode ser 300 vezes mais poderoso para reter calor do que o outro, mas é verdade. Muito bem. O óxido nitroso, ele tem algumas características interessantes. A primeira é que quando a pessoa respira esse gás, que não é tóxico, não é inflamável, não é nada, ela tem uma felicidade instantânea, assim, tipo, começa a sorrir, dá uma mexida no cérebro, mas não faz mal nenhum. E o efeito é rápido. Acabou de respirar, ele dá em 5 minutos acaba. E ele tem uma outra característica que fez com que ele fosse muito usado em alguns países da Europa, dos Estados Unidos, etc., que ele é um analgésico e um anestésico leve. Não é desses que faz o cara dormir, nada disso, mas o cara fica mais resistente à dor e é muito usado em tratamento de dente, que o cara dá uma respiradinha ali, como é um trabalho rápido, 5, 10 minutos depois ele volta ao normal. Isso aí foi descoberto há muitos anos atrás, meio por acaso, mas os caras continuaram estudando. E uma das utilidades do óxido nitroso é esse efeito anestésico e analgésico que ele tem.
Em outras situações, o óxido nitroso é usado para melhorar a combustão em certos motores, ele é usado para a fabricação de gás e mais algumas utilidades. Ele não é uma coisa demais utilizada assim, mas é utilizado. De onde que ele vem? O óxido nitroso ele é produzido da natureza de diversas formas. Por sorte, o nitrogênio e o oxigênio não têm uma tendência de se ligar quimicamente, porque se eles tivessem essa tendência facilmente, a hora que está na atmosfera, a atmosfera ia virar só óxido nitroso, porque a gente já viu que a atmosfera tem 79% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Pensa o casamento que dá, tudo ia virar óxido nitroso. Mas não é assim, ele precisa de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho acontece em várias situações. Primeira em ordem, que tem que começar de alguma, é o esterco do gado bovino, por exemplo, ele libera, no esterco a gente perde um pouco de nitrogênio que sai no esterco e sai na urina. Esse nitrogênio, sob certas condições, ele reage com o oxigênio que está no ar e forma o óxido nitroso. Então, a pecuária, por exemplo, a bovinocultura, é um dos emissores de óxido nitroso, mas não é relevante. Digamos que não é esse o problema da bovinocultura. Além disso, os tipos de esgoto também produzem um pouco do óxido nitroso, porque tem facilmente nitrogênio e oxigênio para todo lado. E na agricultura tem uma fonte grande, que digamos é a mais importante do óxido nitroso, que é a adubação nitrogenada. Os países que são poderosos do ponto de vista de agricultura hoje, por exemplo, nós aqui do Ocidente, o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, esses países, eles têm uma produção muito grande de milho, de soja, de arroz, de trigo, etc. E toda essa produção ela é feita à base de adubação química. Tirando um ou outro produtor de produtos orgânicos, que é outro departamento, ninguém é orgânico fazendo soja, fazendo milho para grandes volumes, etc. Toda essa produção agrícola é feita através da adubação. A adubação tem praticamente 3 grandes grupos, digamos. Tem o primeiro, que são os microelementos, onde você coloca pequeníssimas quantidades de boro, de zinco, de cobre, de ferro na terra. É muito pouco mesmo. Depois tem uma adubação de base, que entra muito fósforo e potássio, que são 2 elementos fundamentais para o desenvolvimento de raízes, para a resistência da planta, etc. E o terceiro, que é o que turbina mesmo, é o nitrogênio. Quando a gente aduba, digamos, com micronutrientes, pode ser tudo junto, mas faz de conta que eu estou separando. Eu adubo com micronutrientes para resolver esses probleminhas bem pequenininhos de zinco, de coisas, boro, etc. Depois eu coloco o fosfato e o potássio para fazer uma adubação, digamos, estrutural. E depois eu jogo nitrogênio. O nitrogênio é que faz as plantas crescerem rapidamente. É absurdo o que faz o nitrogênio, por exemplo, numa pastagem. Uma pastagem bem manejada, digamos, ela cresce 1 centímetro por dia. Se você der uma carga adequada de nitrogênio na época certa, ela cresce 2 centímetros por dia, cresce 3, então é gigantesco mesmo. E para a soja, para o milho, para grandes plantações de arroz, etc., o nitrogênio faz o mesmo efeito. E o que ocorre? Quando a gente aduba a terra com nitrogênio, uma parte desse nitrogênio a terra absorve, outra parte a planta absorve e outra parte vai se perder. Essa parte que vai se perder vai formar, uma parte dela, vai formar, reagir com o oxigênio e vai formar o óxido nitroso. Então, olhando para o óxido nitroso assim numericamente, ele é o terceiro gás mais importante do efeito estufa. Ele só perde para o gás carbônico e para o metano. E a geração, a emissão de óxido nitroso, o grande vilão é a agricultura. Um pouquinho é a pecuária nas fezes, na urina, etc., mas isso não é muito. E o grande emissor na agricultura é a adubação nitrogenada. Então, veja que a gente, quando está fazendo a adubação nitrogenada, a gente está melhorando a produtividade da planta. Faz bem para nós, agricultor, faz bem para nós, Brasil, faz bem para nós, consumidores, porque é barato o preço do milho, é barato o preço da soja. O milho é tão barato que às vezes eu não acredito. Tem época que ele custa 50 centavos o quilo. Não sei como é que o cara consegue produzir alguma coisa
a 50 centavos o quilo. Hoje, que está caro, é R$1. Porém, essa produção eficiente, bastante, o Brasil é campeão de produtividade de milho, de soja, de cana, ganha quase que de qualquer país do mundo, até dos Estados Unidos. Ela tem um custo que é aumentar os gases do efeito estufa. Hoje, 2/3 do ozônio que existe na atmosfera, que está sendo lançado na atmosfera modernamente, vem da agricultura, ou dessa parte pequena da pecuária, ou dessa parte grande da adubação nitrogenada. Muito bem, era isso que eu queria dizer sobre o óxido nitroso. Ainda falta um quarto gás, que é bastante poderoso, também potente, que é o SF6, hexafluoreto de enxofre, que vai ser objeto da nossa próxima apresentação.